Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen vai jogar agora contra o Ian Duda aqui no MTS Rapid. A gente tem uma partida aqui entre esses dois gigantes, o Ian Duda polonês aí com 2.731 de rating. E a gente vai para uma daquelas partidas, se preparem, mais uma pérola aqui pra gente assistir. Vamos lá, depois da vinheta, vamos lá. Muito bem, galera, o Magnus Carlsen aqui tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama D4. Cavalo em F6 foi jogado pelo Ian Duda e aqui C4 pelo Carlsen. Temos E6, cavalo em F3 e D5, atacando aí o centro. O Magnus Carlsen costuma jogar umas estruturas do tipo, né, sacrificar aqui em C4, jogar as catalãs aí da vida. Aqui ele prefere capturar C por D5, E por D5. Segue com o cavalo C3 aqui o Magnus Carlsen e bispo B4 agora pelo Ian Duda, cravando aí o cavalo. G3, agora sim ele vai para sua estrutura aí de fianqueto, roque, bispo G2. C6, o Ian Duda já coloca bastante resistência aqui na diagonal de casas claras, coloca granito. E a partida seguiu com o roque simplesmente. Ian Duda segue desenvolvendo, o cavalo de bem em D7, Magnus Carlsen joga cavalo em E1. Quanto conhecimento que tem esses caras. Sai da frente aqui do bispo e agora também manobra o cavalo aqui para casa de D3 para tirar o bispo dali. Torre 8 foi jogado, Ian Duda segue desenvolvendo, cavalo D3, o bispo rasga lá para F8, volta como faria Tigran Petrosian. E aqui agora B3 jogado pelo Magnus Carlsen. Uma ideia difícil de você jogar, né? Muito legal ver o Magnus Carlsen jogando. Você tem um peão central aqui e você vai jogar com o fianqueto aqui do bispo, né? Então é interessante de ver. Mas o Magnus Carlsen quer reforçar aqui bastante a casa de E5, né? Muito legal, galera. Fica esse aprendizado, né? Em geral, tem um peão aqui, então vou jogar o bispo em outro lugar. Não, calma aí, né? Olha essa ideia aqui, que legal. A partida seguiu com o cavalo E4. Bispo B2 protege o cavalo por C3, bispo por C3, e de fato fica um pouco estranho isso, mas a gente vai ver que é bom. Cavalo F6 foi jogado F3 pelo Magnus Carlsen, controlando os saltos do cavalo, bispo em F5 e aqui G4, atacando o bispo, G4, olha aqui, os dois bispos aqui do Carlsen, né, com peões aqui na frente, ele tá tranquilo. A partida seguiu com bispo G6 e agora dama aqui em D2, conectando aí as torres. E também trazendo uma proteção para o bispo, você nunca pode deixar peças soltas, né, desprotegidas. A partida seguiu com o bispo D6, aqui o Ian Duda tira o bispo do estoque, traz o bispo aí para o jogo, e aqui cavalo E5 pelo Magnus Carlsen. Agora a gente começa a entender o poder desse bispo de C3, que aparentemente não está fazendo nada, mas de fato está atuando sim na partida. C5 foi jogado, E3 aqui pelo Carlsen. Cavalo D7 e F4, vejam como o Carlsen coloca realmente toda a força na casa de E5. C por D4, E por D4 e não de bispo, continua mantendo o bispo aqui fechado, Magnus Carlsen. Bispo em E4 e aqui bispo toma, peão toma e o Carlsen já ataca o peão com dama G2, né? Cavalo em F6 foi jogado aqui pelo Ian Duda e aqui muitos de nós somos tentados aqui já a jogar um lance G5 como se não houvesse amanhã para expulsar o cavalo e capturar o peão. O problema é que o bispo está desprotegido. Lembra o tema das peças desprotegidas, né? Então, pois é, galera. Quantos de nós não jogaríamos aqui um G5, hein? E aí depois nessa posição a gente ia perceber que o bispo está atacado e aí ia levar um contra-jogo aqui bastante interessante, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, por isso que o Carlsen joga bispo B2. Né, colocando aqui o bispo em segurança, longe do ataque aqui do cavalo. Dama B6 foi jogado pelo Ian Duda, e aqui já tem um incômodo nessa diagonal, existe já uma ameaça de ganhar um peão, e aqui o Magnus Carlsen, portanto, joga rei H1, simplesmente trazendo, né, deixando aqui o peão não está mais cravado e a casa de 5 está bem protegida, está pregada. Torre de A em D1 foi jogada, parafusada é o que vocês falam, pregado é cravado, né? Mas tem gente que fala que quando o cavalo está assim bem defendido pelos peões, está parafusado aí na casa de E5. Torre de A em E1 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Mais uma vez, muitos de nós seríamos tentados a jogar aqui o lance G5. Não é um lance ruim, mas você tem que saber o que jogar aqui, porque
esse lance só é possível porque não dá pra jogar F6 aqui agora, senão teria problemas na posição, porque o cavalo estaria caindo além de tudo com cheque, né? Então daria pra jogar um G5 seguido de dama por peão, mas o Magnus Carlsen preferiu não jogar dessa forma, né? O Magnus Carlsen não se coloca em confusão, ele seguiu aqui com torre de A1, melhorando a posição das peças. Cavalo D5, o Ian Duda vai para uma ideia bacana, entrega o peão central, torre por E4, bispo por E5, F por E5 e segue com dama em E6 aqui o Ian Duda, né? Então já existe uma pressão aqui em G4, já existe uma proteção em F7 e vamos ver como é que segue aqui a partida. Dama em F3 foi jogado pelo Carlsen. Ele pressiona a casa de F7, mas mais do que isso, ele tá louco pra trocar dama, né? O Magnus Carlsen, as coisas quando ele pode trocar com um peão a mais ainda, esquece, né? Vamos trocar dama. Torre C8 pelo Ian Duda, torre 2, aqui um excelente lance controlando a entrada da torre na sétima aqui do Ian Duda. E o Ian Duda segue furioso aqui com B5, vambora, vamos pro contra-jogo. Magnus Carlsen joga o seu tão sonhado dama em F5, o Ian Duda melhora a posição da torre. Ele fala, beleza, Carlsen, troca logo essas damas, deixa eu melhorar minhas peças. Dama por E6, F por E6. E aqui o Magnus Carlsen, o que ele faz quando ele troca as damas? Ele leva o rei, galera, ele leva o rei. Rei G2 aqui. É impressionante aqui como o Magnus Carlsen sabe jogar com o rei. Esse rei vai fazer toda a diferença aqui agora. Vamos ver. A5 foi jogado, rei G3. Uma peça ativa aqui, um rei ativo contra um rei ainda inativo. Torre de E em C7 foi jogado, H4 aqui pelo Magnus Carlsen. G6, H5 atacando os peões. G5 e aqui um lance ousado pelo Carlsen, H6. Um lance que deixa um peão aqui distante do seu coleguinha, né? Aqui soltou a mão, soltou aqui os dedos, né? Tá longe, é um alvo aqui na posição. Interessante, tá arriscando tudo aqui o Magnus Carlsen. Mas aqui evita, né? O rei agora não consegue jogar aqui. Tudo pro rei do Ian Duda não jogar. O Ian Duda segue com o cavalo em F4. A posição é perigosa, a torre está atacada. Torre de E em F2 foi jogado, permitindo aqui um lance como cavalo D3 que não foi jogado aqui pelo Ian Duda. Tá? Seria um bom lance também aqui na posição, provavelmente o Carlsen teria que tirar a torre aqui para algum lugar e o jogo poderia também seguir dessa forma. Mas o Ian Duda preferiu colocar a torre na sétima, a torre C2 foi jogado e aqui esse lance é uma pancada porque ele está ameaçando o cavalo cheque seguido de torre por bispo. Né? No momento o bispo está protegido aqui pela torre. Mas existe a ameaça de cavalo cheque seguido de torre por bispo. E como proteger essa posição, né? Sei lá, tirar o rei daqui para não levar cheque? Controlar a casa de E2? Talvez. Mas o Magnus Carlsen vai para um lance espetacular aqui na posição. Preparem-se porque a partir de agora é show. Magnus Carlsen faz o lance D5. Galera, e quanto tempo ele levou para fazer isso aqui? Nada, é impressionante, nada. Ele jogou... Quase ao toque, tem 10 segundos de acréscimo por lance, levou uns 10 segundinhos aqui, foi para essa ideia espetacular, permitindo o cavalo E2 cheque, que bizarro isso. Aqui rei H2 foi jogado e torre por B2, Magnus Carlsen tem uma peça a menos, mas ele segue com D por E6, galera, ameaçando aqui E7 seguido de torre F8, hein, olha a confusão. Aqui o Ian Duda vai para o melhor lance, torre de B em C2, tanto protegendo aqui a torre quanto a torre de C também fica protegida, uma fica protegendo a outra e o cavalo também pode sair, né? Então essa é a ideia aqui, excelente o lance aqui do Ian Duda. Magnus Carlsen segue com E7 e agora sim ameaçando aqui torre F8. O Ian Duda joga com cavalo D4, torre F8 não é mais um problema, aliás não é um lance bom aqui, porque você joga torre F8 e o seu adversário captura o seu rei, põe no bolso e sai correndo, né? A verdade é essa. Então aqui cavalo D4, o Ian Duda vai conseguir trocar peças. Olha que interessante, torre por C2, cheque. O Magnus Carlsen tem uma peça a menos, rei G3, mas agora as pretas, vejam, o rei não consegue jogar, né? As pretas têm que jogar aqui. É possível jogar cavalo E2 cheque, não vai ser muito diferente de como seguiu na partida. A torre tem que voltar aqui para C8 para segurar o peão. E o Carlsen segue com uma peça a menos com torre F6, que coisa maravilhosa. Torre F6 ameaçando torre D6 seguido de torre D8, né? Encontrou um caminho aqui, Ô Rafa, não dava para jogar aí torre D1 direto, não é mais forte? Tem um tempo a menos aí do que torre F6, torre D6...
e tudo mais. Na verdade, aqui cavalo vem para E6, né? Seria também uma possibilidade, mas aqui as pretas se defendem bem, né? E se você jogar um torre D6 agora, rei F7 meio que segurou tudo, né? Então a ideia de jogar torre F6 aqui é que, além de tudo, o rei não consegue ajudar na posição. Se você joga torre D1, de alguma maneira o rei vai conseguir jogar. O Ian Duda segue com torre 8 e agora ele vai para essa ideia de devolver material, né? Porque aqui realmente não há... Dá, mais uma vez, para jogar um cavalo E2 aqui, seguir tentar jogar um cavalo F4, seria uma outra possibilidade também aqui na partida, tá? O Ian Duda resolve devolver material aqui, ele segue com torre 8, Magnus Carlsen segue com torre D6 e torre por E7, se livrando de alguns peões, torre por D4 e torre por E5. Bora jogar esse final, todo mundo com 4 peões, hein? Que maravilha! Magnus Carlsen segue com torre D7 mais uma vez, não permitindo o rei aqui do Ian Duda jogar. A4 foi jogado, rei F3, o rei do Carlsen vai jogar. A por B3, A por B3, torre E6, atacando aquele peão lá que escorregou o dedo. Não tem problema, a torre G7 com cheque. E depois que o rei sai para casa de H8, torre por G5, além de tudo atacando o peão de B5. Torre por H6, torre por B5. E a gente tem esse final que, se você colocar no Chessbase, nas bases de dados, de computador e tudo mais, aqui dá que as brancas ganham, tá? Então depois de rei G7, os lances vencedores aqui, vamos seguir por enquanto, ó. Torre B7 ainda tá numa linha de table base onde as brancas ganham, cheque. Aqui, rei foi jogado aqui na casa de F8 e aqui só tem 3 lances que ganham. Rei F4, rei E4 e torre B8. Não cabe nesse vídeo a gente analisar o porquê disso, né? E se o Magnus Carlsen jogou B4 é porque não é fácil de explicar porque que apenas rei E4, rei F4 e torre B8 são os lances vencedores e B4 não. B4 vai pro empate, tá? Segundo as bases de dados, as table bases. Não é fácil de explicar isso, tanto que o Magnus Carlsen jogou B4. Aqui são seres humanos jogando, né? Mas é interessante observar que B4 vai para as pretas conseguem empatar, tá bom? Vamos ver como segue na partida. Torre H3, cheque, rei E4, H5 tentando trocar esse peão. Magnus Carlsen joga G5, não vai trocar nada não. Ele quer ganhar esse final. H4 foi jogado rei F5, torre D3 e aqui rei G6. Magnus Carlsen vai avançando com o rei. Notem a diferença de qualidade aqui dos reis. H3 foi jogado, torre B8 com cheque expulsando o rei para casa de E7 e torre H8 aqui, que maravilha, tá? Aqui vale notar, aqui vale dizer o seguinte, pessoal, H3 foi o lance do Ian Duda, é o segundo os table bases, até essa posição as pretas conseguem empatar, mas não é fácil, mais uma vez, teria que jogar um torre D6 cheque, tá? Eu vou mostrar aqui a manobra dificílima que empataria, segundo os computadores, torre D5, permitindo aqui, G5 perderia, tá? Perderia, as pretas ganham aqui com torre H5. Então aqui cabe um estudo, tá? Então aqui as brancas teriam que jogar torre B8, né? Aqui eu vou passar mais alguns lances, só pra gente ver que, por incrível que pareça, as pretas conseguem empatar aqui numa posição como essa, tá? Aqui rei H6 provavelmente, torre por B5, torre por H2, rei G8. E esse final é um final empatado. As pretas têm o rei aqui controlando a casa de promoção do peão e estão numa posição aqui que dá pra segurar, ok? Então aqui só pra fazer um finalzinho bonitinho, ó, torre E6 aqui, ó, só pra ficar legalzinho, né? Aí torre por E6 afogou aqui o rei, empatou, né? Tá bom? Então aqui um pequeno estudo mostrando que as pretas têm uma possibilidade de empate, mas na prática, né, entre seres humanos e com pouco tempo no relógio, realmente essas coisas passam, né? H3 foi jogado e agora o Magnus Carlsen então vai ter que achar somente um caminho, vence aqui, somente um caminho. E Magnus Carlsen faz torre B8 com cheque, passando a torre para H8, a única manobra vencedora nessa posição. Controlando aqui o peão passado e também dando a possibilidade de passar a torre e passar o rei para não ficar levando cheque ali na coluna H. Olha aí que legal. Rei E6 foi jogado B5, disparando o peão, torre B3, torre H6, dando a possibilidade aqui de jogar com o rei H7 e subir. Rei E5 foi jogado, rei H7, torre por B5, um peão para cada um. Mas aqui o Magnus Carlsen, o peão dele chega antes e aqui o outro peão está controlado pela torre. E nessa posição o Ian Duda, não sei se caiu o tempo ou se ele abandona aqui a partida, né? E se ele abandonou foi porque não dá mais, pessoal. Aqui, vamos lá, vamos ver uma possível continuação aqui. Vamos jogar aqui um cheque, né? Aqui avança e joga um rei F5, por exemplo, o peão aqui tá cravado, né? Aqui você pode jogar simplesmente torre por peão. Depois de um rei F6, torre F3, cheque, tira o rei daí.
Depois de um rei E5, rei H8. E aqui, good game, né? Aqui dá cheque, promove. Vamos jogar esse final aqui, que dá pra dar checkmate. Dá pra dar checkmate. Uma partida espetacular aqui entre Magnus Carlsen e Ian Duda, hein, pessoal? Que maravilha, 90,4% de precisão pro Carlsen, 83,9%, uma partida selvagem, aqui tá escrito, ó, a classificação aqui do site chess.com, selvagem, uma partida caótica, onde ambos os jogadores tiveram muitas chances de vencer, né? E de fato foi isso mesmo. E na nossa análise aqui de performance, mais uma vez Magnus Carlsen fazendo 2.700 plus de performance numa partida rápida e o Ian Duda também mostrando toda a sua força, hein? 2.710 numa partida rápida, jogam de performance aqui, jogam demais aqui esses monstros, né? Mas é isso, galera, é isso, a gente segue acompanhando aqui essas partidas deliciosas aqui desses grandes jogadores no Meltwater Warrior 2022, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!